O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Meu nome é Alexander, estou em remissão há 17 anos, ou seja, não existe nos exames de sangue ou imagem a presença do câncer e já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. Sejam todos muito bem-vindos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo TikTok. Bom dia, Gil, Sigrid, Rita, a Elizabeth aqui também presente. Quanto tempo eu não tinha notícias suas. E quero muito ajudar você nesse momento que você está vivendo, nessa situação delicada que é o câncer. Hoje o tema é muito especial, que é como cuidar do coração nesse período do tratamento de quimioterapia. Então, desejo muito que você absorva essas informações para uma saúde melhor. Muitas pessoas não cuidam nem da saúde, quanto mais cuidam da alimentação durante o câncer. Então, se a gente conseguir dar esse passo a mais, a gente consegue avançar neste tratamento que não é brincadeira e não tem receitinha de bolo nem mágica Porta dos para Fundos você e Passeio Direto começar apresenta um filme. a participar. Ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Eu tô Uma patinha. mexendo aqui no outro celular, porque o TikTok eu pensei que estava ligado, não está. Vou ligar a live dele aqui ao vivo junto com vocês, para que nós possamos interagir com outras plataformas, né, que são importantes. E fica à vontade para fazer a sua pergunta aqui, para fazer o seu comentário. E espero que vocês estejam ao lado dela, né? Que é a querida água, que é a melhor bebida detox que existe. Então, vamos lá. Olha que bacana que eu desejo trazer para vocês. A Leila aqui presente também, a Carla, a Rogéria. Oi, Rogéria, quanto tempo, querida? Como é que você está? A Josimar aqui também presente. A Elizabeth colocando que está com saudade das lives. Seja muito bem-vinda, viu, Elizabeth? Então, olha que bacana. Ela sempre ao lado. Se a gente fala de saúde do coração, eu não posso esquecer da água, que é o principal nutriente que tem que fazer parte do nosso corpo. Não existe vida sem água. Não existe saúde sem água. É por conta dela que nós estamos vivos e eu espero que você esteja ao lado dela também. As pessoas precisam beber água, precisam se hidratar, precisam se ocupar em deixar o xixizinho de cor clara. Eu sei que durante a quimio ele pode mudar a cor, mas é muito mais fácil você eliminar o excesso dos metabólitos da quimioterapia, ou seja, o que restou da quimioterapia, se você estiver se hidratando. Se você não faz a boa hidratação, a chance de toxicidade por conta dos medicamentos que você usa da quimioterapia vão se acumulando no seu corpo. Então ele acumula e prejudica o bom funcionamento do seu corpo e também prejudica o seu coração. Então não tem como eu pensar numa quimioterapia bem feita se não houver um cuidado adequado na sua hidratação. A maioria das pessoas no mundo não se hidrata bem. Isso não é uma qualidade, né, vamos colocar assim, do paciente com câncer ou uma deficiência do paciente com câncer. O mundo não faz isso de forma adequada e o paciente com câncer, como faz parte do mundo, também não se hidrata adequadamente. Em quais momentos esse paciente que precisa se hidratar bem deveria tomar cuidado em relação à ingestão de líquidos, visto que algumas pessoas estão tomando mais de 3 litros de água por dia e aí isso gera tensão a ponto de entender, será que ele não está exagerando? A gente vai entender que existe um exagero no consumo da água de maneira bem didática e prática, é se você continua inchado, se você está inchado ou inchada. O inchaço é uma demonstração de que aquela quantidade de líquido o seu corpo não está conseguindo eliminar. Existem diversos motivos para você não eliminar líquidos. Um dos motivos, não o primeiro motivo, seria insuficiência cardíaca. Se você tem insuficiência cardíaca, previamente ao tratamento oncológico, você precisa controlar essa ingestão. Quem vai trazer uma direção dos medicamentos para reduzir esse inchaço é o médico oncologista ou o cardiologista que estiver te acompanhando.
Então, inchaço gera atenção, a ponto da quantidade de líquido que você está ingerindo precisar ser menor. Então, talvez, se você está tomando água, está seguindo as dicas que eu trago, está inchado ou inchada, precisa levar isso para a equipe médica para que ela entenda se esta quantidade não está acima do seu limite ou se você tem alguma deficiência, alguma insuficiência, seja cardíaca, seja renal, seja hepática ou outra a ser esclarecida que faz com que isso aconteça, tá bom? Então vou trazer esse lado positivo e o lado negativo. A água é bom, mas tudo tem uma dose. Eu me lembro outro dia na rede social que alguém comentou sobre pode comer fruta à vontade? Nem água a gente pode tomar à vontade, por que vai comer fruta à vontade? Não funciona dessa maneira o corpo humano, tudo tem um limite, por isso a importância dos meus alunos e pacientes que têm uma direção e têm uma saúde muito melhor durante a quimioterapia do que os demais pacientes. Quem diz isso não sou eu, é o próprio oncologista, é o próprio chefe da enfermagem, ou o enfermeiro-chefe ou a enfermeira-chefe. Os dois são muito bem-vindos. Outra questão essencial, depois da água, né, é a questão do sal. O brasileiro consome muito sal, chega a consumir o dobro do que precisa. Normalmente um ser humano precisa de 5 gramas de sal por dia. Normalmente o brasileiro consome 10 a 12 gramas por dia, ou seja, uma quantidade muito alta. E uma das causas de morte para o paciente que está curado do câncer é o infarto. E o infarto tem um braço direto, um braço associado à pressão alta, o que a gente chama clinicamente de hipertensão. Então, essa hipertensão, essa situação do coração que está sofrendo uma carga maior do que precisa, ela é potencializada com a questão do sal. Se você consome muito sal, muitas vezes esses 5 gramas são muito para você, para a maioria dos brasileiros não é, mas ele é muito para você, existe a necessidade de reduzir. Aí para a pessoa reduzir, ela começa a pegar as receitinhas de bolo. O que é receitinha de bolo? Eu ouvi falar que sal rosa é melhor para a saúde. Eu ouvi falar que sal Himalaia é melhor para a saúde. Eu ouvi falar que flor de sal é melhor para a saúde. Nada desses sais são melhores para a saúde. A única coisa que é melhor para a saúde é você controlar a ingestão de sódio. Tanto faz se for flor de sal, sal rosa, sal Himalaia, sal integral, todos eles podem, de certa forma, dependendo da quantidade, aumentar a sua pressão arterial e aumentar o risco de infarto e AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, é muito importante que você não se ligue em receitinhas de bolo. Câncer não trabalha com receitinhas de bolo. Eu sempre trago as quantidades de sal diretamente para os meus pacientes, para que eles possam ter uma direção. Então, o meu paciente eu falo a quantidade, aqui eu não vou trazer medidas e direções exatamente porque não é a intenção de trazer quanto você precisa de sal, porque isso tem que ser avaliado individualmente. Para cada pessoa, para cada paciente eu trago essa direção. Quando eles têm dúvida eu trago diretamente pelo WhatsApp deles, eu consigo fazer essa medição, mas o que eu preciso alertar é sobre a qualidade dos sais. Ninguém precisa de sal do Himalaia, ninguém precisa do sal rosa, ninguém precisa do sal integral, porque no sal integral ele não tem metais a mais a ponto de trazer saúde para vocês. Eles não conseguem fazer isso. Por sinal, quando você tem aquela sensação de a boca tá esquisita, tá metálica, a presença desses outros metais nos sais rosa e demais podem prejudicar você, podem trazer prejuízo à sua saúde. Então, 2 pontos especiais, o da água ou do sal. Acho que vale a pena eu destacar mais uma vez a questão da idiotice de usar sal de vaca. Existem pessoas leigas
trazendo essa idiotice para você. Não estou falando que a pessoa é idiota, estou falando que a ideia é estúpida, a ideia é idiota de comer sal de vaca. E as pessoas me perguntam: Alexander, sal de vaca é bom? Sim, ele é bom para vaca, não para ser humano. Ele já tem um nome, sal de vaca. O sal de gente é aquele que vende no supermercado. O sal de vaca é aquele que vende em casa agropecuária. O dia que o sal de vaca estiver sendo vendido dentro do supermercado, eu vou também pensar 2 vezes se vale a pena você consumir ou não. Enquanto ele não é vendido em supermercado, ele não é indicado para você. Ele não deve fazer parte da sua alimentação, porque esse sal ele tem uma quantidade altíssima de iodo, que causa inflamação na tireoide. Ele tem muito mais iodo do que o sal humano, que é o sal refinado e outros que você pode usar, sal grosso. E esse iodo a mais é porque ele alimenta um animal que pesa 400 quilos. Ele não pesa um ser humano que pesa 70 quilos, né, em média, um peso de 70 quilos. A gente está falando de alguém que é 5 vezes mais pesado do que você, que é um boi. Então a quantidade de iodo é para suprir essa necessidade, a quantidade de potássio é para suprir essa necessidade. Desta forma, o consumo desse sal ele pode arrebentar a sua tireoide e arrebentar o seu rim. Em vez de ter só o câncer para tratar, você vai ter o problema na tireoide e vai ter o problema renal. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer abraçar isso, mas o leigo da internet divulga ideia estúpida. Ele não é estúpido, mas a ideia que ele divulga é estúpida. A ideia que ele divulga pode te levar à morte, tá bom? Outro ponto, quando a gente fala de saúde do coração, a gente tem que ficar atento a esses pontos do sal, a esses pontos da questão da água, que são fundamentais, e eu não posso esquecer também de outras situações que prejudicam a saúde do coração, que é o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente fala de alimentos prontos para o consumo, como presunto, apresuntado, salsicha, blanquê de peru, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, bolacha de água e sal, bolacha recheada, pão de forma, eu sei que você está falando pão de forma, você consome, mas é uma porcaria. Pão de forma, todos esses alimentos, todas essas situações, elas são muito perigosas para a saúde, são muito prejudiciais para a saúde, associadas desde o câncer a problemas cardiovasculares. Então, esse ponto é essencial, esse ponto é fundamental. Vocês sempre terem em mente que alimentos ultraprocessados não são bons. E qual que é a função, a missão dessa live? É substituir o seu cardiologista? Nunca. Isso daí é estupidez. Substituir o seu nutricionista? Nunca. Eu sou nutricionista e não falo que a minha dica ela substitui uma orientação médica ou nutricional. Ela é apenas para tornar você consciente para buscar esse profissional, para ir atrás de um profissional que te traga informações direcionadas para aquilo que você está vivendo. Muitas vezes as pessoas substituem um atendimento nutricional ou médico por lives. Quem me acompanha sabe que eu não faço isso. Talvez seja um dos poucos das redes sociais que tem esse compromisso ético com vocês, esse compromisso de integridade, de trazer dicas para despertar você para uma nova consciência. E essa nova consciência para que você leve essas informações, leve essas situações para quem realmente sabe o seu nome e a sua história e os medicamentos ou alimentos que você vai precisar consumir. Deu sede aqui, falei bastante sem parar, espero que vocês estejam com a garrafinha de água ou com um copo de água aí ao lado, né? Isso é importante para a saúde, quem acompanha o meu conteúdo sabe do meu exemplo, da minha disposição para que você beba água. E eu quero até ler de vocês aí, quem está com água coloca sim, e quem não está com água coloque não, por favor. Isso daí é muito importante para a saúde de vocês. Quem está com água coloca sim, e quem ainda não está me acompanhando, já vou pedir para seguir meu conteúdo, que aqui nós temos o melhor conteúdo de nutrição e oncologia para você que está enfrentando a doença, para você que está enfrentando o câncer.
A Elizabeth, que é minha aluna, paciente, falou que a dela está ali, Josimar também sim. A Bárbara, oi, doutora Ale, bom dia, Bárbara. Sim, a Eva, a Viviane não, Viviane corre para o bebedouro e vai pegar sua água. A Ninha sim, a Meuri sim, está colocando, fico muito contente, né? Mais pessoas, a Leila não acredito, Leila. A Edilene, doutor, nesse último ciclo daqui, minhas pernas começaram a inchar. Esse é o ponto essencial, né, Edilene, que eu sempre trago. A ideia da água é proteger sua saúde, mas se a perna está inchando, talvez a quantidade de líquido que você está ingerindo, ela está acima daquilo que você precisa. Por isso, a importância de direcionar essa quantidade junto com o seu oncologista ou com o seu cardiologista. A Gil, a minha água está aqui, tomo água para amanhã antes do café. Que legal, Jô, isso é muito bacana porque protege o estômago, visto que o café é uma bebida que pode ser consumida, é um hábito cultural do brasileiro, a tal ponto que nós temos uma refeição no Brasil chamada café da manhã, nos Estados Unidos é breakfast, né? É outro nome que não tem nada a ver com café. O café não é comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele é. E ele protege quando você toma água antes do café, em especial café preto, desta questão da irritação. Isso é muito importante e a gente precisa fortalecer. O Átila, lindo nome, hein? Átila, quem tem pressão alta, qual exercício eu devo fazer? Conversa com o seu cardiologista, Átila, porque existem exercícios, dependendo da pressão que você tem, do problema no coração, que podem te levar à morte e outros podem te levar à vida, tá bom? Pressão alta não é brincadeira, nem todo exercício pode ser feito para quem está com hipertensão, tá bom? Mas de maneira geral, não estou falando que é você, muitos pacientes se beneficiam com a caminhada, tá bom? Muitos se beneficiam. Não sei se você vai se beneficiar ou se você tem liberdade para fazer esse tipo de exercício. Vamos beber mais um pouquinho, brindar aqui amanhã. Tomo água pela manhã antes do café. A Maria falou, sim, é verdade, obrigada. Bom dia, estou com um cafezinho. Tem muitas pessoas que tomam um café antes da água. É uma questão cultural, pessoal. Eu não gosto de ficar interferindo nesse sentido. Eu, pessoalmente, gosto muito de tomar água pela manhã. Tem pessoas que não gostam. Isso não é certo ou errado. A gente tem que ver o que é adequado para cada pessoa, né? Tem pessoas que não gostam, tá tudo bem. Isso aí não vai atrapalhar a sua saúde ou estragar. Por outro lado, é importante destacar que a presença da água, ela protege o seu estômago contra esses cafés porcarias que são vendidos no supermercado. A gente está cheio de café extra forte, é porcaria, porque é grão queimado, café tradicional é porcaria, né? Aproveitando o espaço do café, que em excesso pode prejudicar a saúde do coração, em especial em algumas pessoas que tenham doenças cardíacas. Vamos aprofundar um pouquinho nesse lado, né? Já que a gente entrou no café. Qual o café que vocês consomem? Extra forte, tradicional ou outro? Coloquem aqui para mim, por favor. Muitas pessoas gastam dinheiro com remédio para gastrite porque tomam café de péssima qualidade. Muitas pessoas colocam açúcar no café porque tomam café de péssima qualidade. A Bruna aqui presente, bom dia, Bruna. Extra forte, é o pior que tem, Irene. Extra forte é o café queimado, é o pior que tem. Tradicional, café horrível. O café é uma fruta, são frutas podres e estragadas que fazem o tradicional. A gente já tem modificado nesses últimos 5 anos a presença em supermercados, desde supermercado de classe alta até supermercado popular, a presença de café gourmet especial. Esse seria uma sugestão. O melhor eu consigo direcionar para os meus pacientes e alunos, porque eu faço rastreamento das fazendas que produzem café. Para cada tipo de produto que eu indico, eu faço um rastreamento. Eu não consigo fazer isso para todo mundo. Café solúvel é porcaria. Eles são, de forma geral, tradicionais,
né? Então, infelizmente, café em cápsula, infelizmente tradicionais e outros, comece a dar uma atenção especial para o café gourmet e para o café especial, tanto para solúvel, para cápsula e assim por diante. A Rogéria colocando aqui o café que ela toma, né? E que foi indicação minha para ela, em especial, direcionada em relação à fazenda, o produto, o produtor e assim por diante. A Flávia, trato um linfoma, tomo café gourmet, que legal, Flávia, do sul de Minas, delicioso, a marca é XYZ. Não vou ficar fazendo propaganda dos cafés que eu não tenho nenhum tipo de vínculo, né? Então, que legal, fico feliz. Pessoa que sai do tradicional, que sai do café solúvel, porcaria, do café de cápsula, porcaria, e procura um gourmet ou especial, ele dá um passo a mais de qualidade. Em especial, esses cafés queimados, eles têm muita acroleína que é prejudicial às nossas células. Não é que causa câncer, não quero entrar nessa área. É tóxico, é ruim, é prejudicial à sua saúde, em especial ao seu estômago. Então, a gente pode cada vez mais reduzir a quantidade de omeprazol e outros prazóis que vocês tomam na vida de vocês por conta da redução do consumo de café podre, porque o café tradicional e o café extra forte é o podre, é a fruta podre. O café é uma fruta estragada que eles torram, aí você não percebe que ela está estragada, que está mofada, que está fungada. Então, evitem o consumo de café porcaria. E aí a gente sempre tem que lembrar que esses cafés, o que eles vão fazer? Vão aumentar a gastrite, vão aumentar a acidez gástrica. Sobre cápsula é a mesma questão. As cápsulas, a maioria delas são porcaria, não são de cafés gourmet e cafés especiais. Existem cápsulas de café gourmet, existem solúveis especiais, existe. Aí você tem que procurar, você tem que ficar mais atenta a isso. Treine os seus olhos para isso. Alexander, o café gourmet é mais caro. O que é mais caro é comprar bolacha recheada, que R$80 é o quilo da bolacha recheada, ou da bolacha água e sal, ou comprar pão de forma, que é um absurdo o preço do pão de forma, ou comprar salsicha, que é um absurdo o preço que paga pela porcaria que serve. Isso que é caro. O café de boa qualidade, ele tem um preço que merece por conta da qualidade que ele oferece. É muito mais caro você comprar remédio e ter gastrite. Esse ponto é importante ser destacado. A Leni, ela perguntou alguma coisa sobre H. pylori, né? H. pylori tem cura? Acho que é isso. Tem. H. pylori é uma bactéria que causa gastrite e ela tem cura. Existe um antibiótico para matar ela. O seu médico, gastroenterologista ou clínico geral podem prescrever para matar ela e, por favor, faça isso, porque muitas pessoas hoje têm gastrite por conta de um café podre, um café ruim, que é resto da fazenda. Café tradicional é resto, é o que sobrou. E tem gastrite e gastam remédio porque não investe em uma bebida de qualidade, uma bebida que vale a pena ser consumida. E excesso do café pode interferir na saúde do coração. Tem muitas pessoas que tomam muito café, então isso é prejudicial à saúde também do seu coração, que é o foco da minha apresentação hoje aqui com vocês. Tá bom? Então, outras substâncias, alimentos que podem ser positivos, podem ser legais para vocês, que tem, por exemplo, carotenoides. Manga tem um pouquinho de carotenoide, laranja tem um pouquinho de carotenoide, cenoura tem bastante, abóbora tem bastante. Essas substâncias produzem vitamina A, que fazem bem à saúde do corpo e à saúde do coração. Nós temos outros que são os glicosinolatos, que está presente no repolho roxo, no repolho verde, no brócolis, na couve-flor, que são protetores da célula. Não estou falando que você não vai ter câncer por consumir essas substâncias, mas com certeza você vai ter mais saúde, você vai ter mais bem-estar. Viu? Então, esses seriam alguns alimentos protetores da sua saúde, protetores do coração. E o caminho é a gente sempre buscar essas informações que eu estou trazendo para levar para o seu nutricionista ou para o seu médico e discutir qual é o melhor caminho para você seguir. Algumas pessoas comentaram sobre como deve ser o café da manhã durante a químio. Segunda-feira é o dia que eu falo sobre isso, né?
Outras perguntando, Átila, o abacate é bom para a saúde? Para quem não tem alergia a abacate, é. Eu gosto de abacate, não tem, pode ser consumido. Café árabe, né? Eu acredito que a Viviane esteja falando sobre o café arábica, que é o café mais comum no Brasil. Existe café robusta, existem outras variedades de café. Pode ser consumido, mas não adianta ser café arábica podre, né? De resto, que é o tradicional e extra forte. Fiquem longe desse tipo de bebida. Porque uma fase do tratamento não podemos comer legumes e frutas cruas, só cozidas. Depende da sua imunidade, Flávio. Alguns pacientes que têm imunossupressão grave, pode ser que isso aconteça. De forma geral, nenhum paciente meu ele precisa comer os alimentos, legumes e frutas cozidos. Isso aí vai depender da sua imunidade. Às vezes o médico trouxe essa orientação porque sua imunidade está muito baixa e esses alimentos trazem risco de intoxicação para você alimentar. Minha barriga incha todos os dias. O que fazer? Talvez você esteja consumindo alimentos que fazem isso. Comece a prestar atenção nos alimentos que você come e nesse inchaço. Então é importante avaliar o tipo de alimentação que você faz e levar também essa orientação para o seu nutricionista que te acompanha para fazer esse segmento. E quando o café vem da própria fazenda, dos pais, é torrado na fazenda. Val, se essa fazenda não recebe, vamos pensar assim, a torra muito forte, depois eu até mando mensagem especial para você. Poderia ser, né? Mas a gente tem que avaliar direitinho cada situação e cada fazenda, tá bom? Então a mensagem especial de hoje era essa. Desejo que vocês tenham um excelente dia e busquem cada vez mais dicas que possam transformar sua vida ao lado do seu profissional de confiança, tá bom? Então a gente continua em contato aqui nas redes sociais e a gente vai se falando. Um grande abraço.